Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, 20 de fevereiro. Veja agora os destaques de hoje. Jovem assediada no Uber prestará novo depoimento hoje na polícia em Viamão. A nossa reportagem conversou com ela, que completou os 18 anos. Já os detalhes. E atenção, a polícia investiga a ação da milícia em Canoas. Os criminosos eram agiotas e torturavam os devedores. Como tudo funcionava, eu te conto daqui a pouco. E aí, gosta de um joguinho? A Mega Sena acumulou, são 190 milhões de reais que podem ser pagos agora, no sábado. E uma curiosidade, hoje, exatamente hoje, completam 10 anos de um fato curioso, curioso pra gente, mas traumático para quem viveu isso na pele até hoje. Lembram daquela aposta de Novo Hamburgo? Que ganhou, mas não ganhou? A gente relembra essa história e atualiza as informações em seguida numa reportagem exclusiva. E no Fala Comunidade de hoje, uma cobrança. Um posto de saúde na Zona Sul de Porto Alegre que está fechado. Quando é que vão reabrir, meu Deus do céu? Nós queremos saber da prefeitura, a população precisando de atendimento. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Um alerta aos pais. A gente começa o SBT Rio Grande de hoje com um alerta para os pais, para a família de crianças, porque ontem nós mostramos a imagem de uma menina de 2 anos que ficou trancada. Olha aqui a imagem. Trancada sozinha dentro de uma loja, bem no centro de Tramandaí, no litoral norte. Com criança pequena, todo cuidado é pouco. Os responsáveis podem responder por abandono de incapaz. Os detalhes da reportagem. Ao perceberem que não era exatamente um manequim que estava dentro da loja, e sim uma criança, essas duas mulheres tentaram acalmar a menina de 2 anos que chorava do outro lado do vidro. O fato aconteceu no centro de Tramandaí, no litoral norte. A menina ficou sozinha por cerca de 1 hora. Durante o verão, ela e a mãe dormem em uma kitnet que fica no andar superior à loja da família. Hoje pela manhã, o síndico do prédio onde ela regularmente reside entrou em contato pedindo que ela fosse até o local para desligar o gás. Ela então deixou a menina dormindo, entrou em contato com outro filho de 19 anos e pediu que ele fosse até a loja para cuidar da bebê e saiu. Só que no fim, esse filho acabou não se dirigindo até a loja e a menina ficou sozinha. Nossa equipe tentou falar com a mãe da criança, mas ela preferiu não gravar entrevista. Depois que a ocorrência foi registrada, a mãe foi liberada. Mas a mulher também foi chamada no Conselho Tutelar, onde recebeu uma advertência e orientações. Tanto ela quanto o filho de 19 anos ainda podem responder pelo crime de abandono de incapaz. Uma criança menor de idade não pode ser deixada sozinha, sem ninguém supervisionando, né? A situação não é tão grave quanto as redes sociais fizeram parecer. Eu entendo o que disse o delegado, mas poderia ter sido grave. Esse é o problema, né? Ainda bem que não aconteceu nada, a não ser o desespero de uma criança de 2 anos se dá conta que está sozinha dentro de casa. Então, assim, de fato não aconteceu, certamente não foi de propósito que a mãe fez isso e nem que o rapaz de 19 anos esqueceu ou não pôde ir ficar com a criança, mas é nesse momento que as coisas podem acontecer. E agora atenção para essa imagem aqui, nós mostramos aqui o que aconteceu, foi agora há poucos dias em Tramandaí. Foi no dia 13, exatamente há uma semana. Preste atenção nessas imagens, perseguição em Tramandaí. Inclusive, um policial foi atropelado. Este era um homem que era um... Olha que cena impressionante, Glauco Paza. Explica pra gente, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. Isso é aqueles filmes americanos, hein, Glauco? Parece, né? Parece, a imagem é de filme, mas foi realidade. O que é pior? Nessas imagens, a gente vê o momento em que os carros foram atingidos. Em seguida, os brigadianos chegam e realizam a prisão. Isso aconteceu na semana passada, como você falou, no centro de Tramandaí. A ocorrência começou quando os policiais identificaram que o Fusion preto era furtado e passaram a perseguir o carro. O motorista não obedeceu e fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, ao dobrar uma esquina, ele atropelou um PM.
5 veículos estacionados também foram atingidos, viu? Olha o estrago que ele fez. Ele estava foragido da penitenciária de Osório desde o dia 3 de fevereiro. Olha ali as pessoas correndo, Glauco. Exatamente, pânico, né? Meu Deus do céu, e foi direto naquela lojinha ali que tem aquela placa amarela ali. Teve um carro que eu acho que foi jogado ali para dentro, né? Pois é, ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, dano qualificado e diversos outros crimes. E detalhe, deveria estar no sistema prisional. Ó, tá aí num outro ângulo. Ó o áudio, ó o áudio. O momento da perseguição. Ainda não tinha... Aí, estava indo em perseguição. Aí foi logo depois, né? Foi logo depois aí o da batida. Sim, ó o prédio amarelo ali, ó. Ó o prédio amarelo. Mas vamos botar naquela imagem inicial de novo. Tá aí o homem sendo preso. Essa é a imagem que nós tínhamos. Que a gente tinha mais a imagem da confusão. Olha só, o momento que ele... Meu Deus do céu, conseguiram ver no detalhe aqui, ó? Ó o carro ali no detalhe, fugindo desesperadamente. Ele tinha uma série, por extorsão, né? Ele tinha uma série de passagens pela polícia. Aliás, ele deveria estar na cadeia. E aí o momento que ele se descontrola total, talvez com um tiro no pneu, e aí o carro desgovernou e ele foi direto na loja. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Mais de 30 condenações? Isso, antecedentes. Tinha vários antecedentes, viu, André? 30, mais de 30. Imagina. Exatamente. Né? E era para estar preso, mas não. Estava aí, solto e provavelmente aprontando. E aí promoveu essa perseguição toda até o momento que ele perde o controle. Primeiro que ele atropelou um policial militar que ainda bem não ficou ferido. 39, que estava numa moto. 39 é o número. O número é esse que a gente estava discutindo aqui. Todos por estelionato. Ou seja, tinha que estar na casinha aquela, sabe? E olha aí, ó. A hora que ele vem completamente descontrolado. E os dois ali saíram correndo no detalhe. Vamos mostrar aqui de novo? Porque os dois perceberam. Mas que batida. Olhem só os dois no canto aqui, ó. Volta a imagem, Richard. Richard Kleiderman, volta a imagem aqui pra gente. Antes da batida, tem dois que estão na calçada. Aqui assim, ó. Vamos voltar a fita aí. Isso, aí os dois ali, ó. Ó, os dois ali desesperados, Glauco. Desesperados. Olha só, começa a ver a confusão. E aqui tem gente também, não tem? Solta aí a imagem. Ó, tem gente. Não, ali não era. Era só aqui que tinha. Mas que susto. Olha, que susto. Para quem tá ligando agora, isso aconteceu semana passada, uma perseguição em Tramandaí. E essas são imagens novas, mostrando todo o cenário que a gente vê que, olha, parece um filme de perseguição. Tudo isso num dos dias de maior movimento, né? Na praia que está com bastante movimento agora, né? Nessa época de veraneio, e isso poderia ter acontecido uma tragédia. Ainda bem que esse policial que foi atropelado, né, ficou assim, ferido, mas muito pouco, mas foi susto mesmo. E olha só, atenção, falando em litoral, um incêndio de grandes proporções destruiu casas em Imbé, também no litoral norte, né, Glauco? Na verdade foi em Albatroz, viu, André? O fogo começou por volta das 8 da manhã, atingiu 5 casas e 4 delas ficaram completamente destruídas. Perda total. A quinta residência teve perda parcial, segundo os bombeiros. Um veículo também ficou destruído. Só que os bombeiros ainda não sabem a causa do incêndio. Elas foram controladas, as chamas, né? E ninguém ficou ferido, André. Poderia ter sido de grandes proporções. Foi bastante grave, mas poderia ter sido pior. O que me chama a atenção, Glauco, nessa época de verão, e nós estamos com a umidade, com o tempo muito seco, né? A umidade até lá varia, né? A Estael Cias já está aqui com a gente. Em seguida a gente vai falar sobre a previsão do tempo, que vem frio aí, hein? Vem frio. Mas nessa época de tempo seco, de calor intenso, o risco de incêndio, a gente vê nessa imagem ainda a proporção que começou a tomar, o que tem de incêndio acontecendo no nosso litoral, principalmente aquelas plantações de eucaliptos. Pega esse trecho aí entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é assustador. Assustador, Glauco. André, lembrando que no último sábado aconteceu também um incêndio grave lá em Capão Novo, 2 pessoas morreram. Aonde? Capão Novo. Em Capão Novo. Esse aí foi em Imbé, né? Em Imbé. Em Imbé ou Albatroz? É que Albatroz é o balneário de Imbé, né? Isso, exatamente. Mas aí a gente vê que as chamas com uma casa pequena de madeira, a força que tem o fogo, né, Glauco? Muito forte, né? Às vezes as casas de madeira ficam coladas, e isso aconteceu lá em Capão Novo também, e aí fica incontrolável, segundo os bombeiros. Tá certo. Deixa eu só já fazer uma chamada aqui
uma chamada que daqui a pouco, né, o Glauco Pazza, a gente vai mostrar uma entrevista com este caso que o SBT vem acompanhando dessa menina que dentro do Uber no domingo foi assediada. Ela era menor de idade no domingo. Ontem ela completou 18 anos. E o colega Andrei Rosseto conversou com ela e em seguida a gente vai trazer os detalhes. Então, aí o momento que agora a gente pode mostrar, inclusive com a autorização dela, o rosto dela, o momento em que ela está dentro do Uber e o carinha ali de xalalá com ela. Um moço de 43 anos. Ontem eu estava pensando ainda nesse caso, um marmanjo num ambiente de trabalho, desrespeitando não só esta moça, desrespeitando todas as mulheres, inclusive as mulheres da vida dele. Porque deve ter mãe, certamente. Mãe, tia, prima, irmã. Não tem filha. Porque o dia que ele tiver filha, eu tenho certeza que talvez ele mude esse pensamento dele. Que infelizmente é o pensamento de muitos homens. O que a gente vê por aí, Glauco, de homem que desrespeita ainda as mulheres só com o olhar. E tem a capacidade, inclusive eu escutei um amigo meu falando isso ontem, quando se dão conta que estão olhando para uma mulher de maneira exagerada e veem que ela está acompanhada, chega a pedir desculpa para o homem. Até isso tem. Até isso. Então está na hora da gente mudar essa cultura masculina, né? Não vou nem dizer masculina porque machista de desrespeito. E é isso que a gente vai batalhar todos os dias se for preciso. Queremos respeito recíproco, mas principalmente com as mulheres, porque ainda prevalece a cultura do machismo, tá? Daí o momento que ela está dentro do carro, sendo assediada, o rapaz de xalalá com ela, como se estivesse assim, né? Numa balada, numa boate, conversando. E eu digo, ele pode ter tido, né, dentro da questão jurídica, foi inoportuno, como é que é o termo jurídico? Oportunou, importunação sexual. Mas a importunação sexual é um passo para o crime. Tá ali, ó, em cima do muro. Esta é a questão. 11 horas e 47 minutos agora. Gente, vocês lembram desta imagem aqui que eu vou mostrar para vocês? Exatos 10 anos atrás. Um prêmio da Mega Sena. Para a imagem aí um pouquinho e me põe junto na tela. Exatos 10 anos atrás, esta moça, funcionária de uma lotérica em Novo Hamburgo, se deu conta, porque naquela época, quem queria fazer bolão ia até a agência lotérica, não podia oficialmente, mas as lotéricas faziam. Anotava o número que o cliente queria, fazia a aposta em conjunto, aí o número era sorteado, dividia um prêmio, né, no bolão. Nesta lotérica em Novo Hamburgo, a funcionária se deu conta que o bolão naquele dia não tinha sido registrado nos equipamentos da Caixa Federal. E aí ela viu que os números correspondiam aos sorteados. 53 milhões de reais 10 anos atrás, que hoje daria corrigido 100 milhões de reais. O que ela fez e a imagem mostra? Desesperada, começou a procurar o jogo. Até o momento que ela acha e ela põe a mão na cabeça. Desesperada. Olha aí, o momento que ela põe assim, ela, que eu fui fazer da minha vida e de 22 pessoas. 10 anos, Glauco, a gente tem uma reportagem que o Glauco fez exclusiva, mostrando ainda o drama destas pessoas, né, pelo menos de um dos apostadores, que ia ganhar cerca de R$1 milhão 10 anos atrás. E até hoje, passados 10 anos, esse caso ainda não tem solução. Talvez tenha solução este ano e é um apelo que a gente faz, né, Glauco? Olha, André, eu estava pensando, como é a sensação de um dia se sentir milionário e no outro sentir que perder tudo? Sabe o que é perder tudo? Não ter aquilo que você imaginava que tinha? Pois é, foi o que aconteceu lá. Eu não queria ter essa sensação, nem um pouco. Eu sempre digo, o Glauco, nesse caso, eles foram sorteados 2 vezes. Tá? Uma vez por ter acertado na Mega Sena, que é um troço em 1 milhão. E sorteado negativamente, porque qual é a probabilidade de tu acertar na Mega Sena e o jogo não ter sido feito? É uma outra Mega Sena.
Quer dizer, é um troço assim que nunca tinha acontecido. E a partir deste fato, a Caixa Federal mudou todo o seu... a maneira de se jogar em bolão. Hoje tu não pode fazer a escolha, me parece, a escolha do bolão. Tu pode comprar um bolão pronto. Inclusive tem muita gente apostando, viu, André? Porque tem uma mega acumulada com os bolões já definidos, os números já definidos. Não, tu vai na lotérica e diz, eu quero comprar um bolão, tem vários valores, 23 e por aí vai. Tu não tem mais como participar e escolher os teus números, né? Não tem como tu escolher, ele vem pronto. E assim, na época, eles faziam, as lotéricas faziam. E a grande questão é essa. Os apostadores, né, foram até uma agência lotérica que tinha autorização da Caixa, fizeram a aposta e reivindicam o prêmio. Por outro lado, os advogados da Caixa defendem que a Caixa Federal também é vítima. E onde estão essas pessoas? A lotérica fechou. O proprietário, ninguém tem notícias. A única até agora que a Justiça fez alguma condenação e que ao mesmo tempo se assume então que houve um erro, foi essa menina aí, que ela teve que pagar um valor de R$ 2.500, me parece, e prestar serviços comunitários. É o que se tem até agora. E o desespero desses 22 ganhadores é que a Justiça decida, seja qual for a decisão, mas coloque um fim a este drama de 10 anos. André. Imagine, 10 anos atrás, R$ 1 milhão e pouco de reais, Glauco. Pois é, e muita gente nas lotéricas, porque tem um prêmio acumulado para o final de semana, eu cheguei a perguntar para as pessoas, 1 milhão, menos de 1,5 milhão, já resolveria muito a situação, né? A sua eu acho que sim, né? Embora você ganhe bem. Olha só, Glauco, falando nisso, a Mega Sena está acumulada e vai pagar no sábado 190 milhões de reais. O que tu faria? Qual presente tu compraria para mim, Glauco? Eu já sei o que eu faria. Não, primeira coisa... Eu compraria um satélite meteorológico para dar de presente para Estael Cias. Primeira coisa era fugir dos parentes, viu, André? Fugir dos parentes, a primeira providência. Poxa, ainda bem que eu não sou teu parente. Não, brincadeira. Os amigos, é claro, que iam ser contemplados por um churrasco, né? E depois eu ia pensar o que eu ia fazer da vida, né? Olha 190 é bastante. E Mega Sena, bom, números. Se a gente fizer um cálculo hoje, é dia 20, 02 invertido de 20 e 20. 10 anos, a metade de 20 do fato que aconteceu aí envolvendo 22 apostadores. Tô anotando. Hein? Tô anotando os números aqui, André. Pode falar. 20, aí por aí a gente vai viajando. E são 190 milhões, mais 10 daria 200, né? Pô, tá aí, ó. Bom, todo mundo anotando aqui. Vamos lá. Mas olha só, tem muita gente participando da nossa interatividade de hoje. A gente quer saber o que ia fazer com 190 milhões de reais. A Carla Jéssica, olha, se ganhasse, em primeiro lugar, compraria um presente muito grande para o André. Não foi isso que ela escreveu. Bem que eu gostaria. Se ganhasse, em primeiro lugar, doaria uma boa parte para instituições, depois viajaria para todos os lugares do mundo. E aquela botou uma carinha assim, suando, assim, tipo... Vou fazer o maior esforço para que eu consiga ganhar. O Marcos Vitorassi, se ganhasse, pagaria todas as minhas contas e compraria um sítio. Pô, deve ter muita conta para pagar, hein, ô Marcos? A Nauana Braga, olha, me estabeleceria primeiro, abriria um negócio próprio e ajudaria algumas pessoas. Que abrir negócio próprio, Nauana, nem precisa com esse dinheiro todo. Nem precisa, teu negócio próprio é uma boa caderneta de poupança. Débora de Oliveira, qual presente que tu compraria pra mim com 190 milhões? Não, primeiro que pra mim, eu compraria uma cadeira de massagem, aquelas que tem no shopping. Sabe aquelas? Que tu senta lá mas e fica... tu não precisa da Eu ia te assistir, André, bem sentada na minha cadeira de massagem. Nunca mais tu ia me ver na tua vida, André. Eu ia estar aqui, ó, rodando o mundo, só sereando, assim, tu ia no ficar me mar do assistindo, eu trabalhando, tu minha amiga do coração, tu ia me deixar trabalhando? André, eu acho que se a sorte foi pro meu lado e não foi pro teu, o que eu tenho a ver com isso, entendeu? Não, mas eu compraria umas gravatas novas pra ti, que tu usa bastante, né? E acho que ficaria de bom tamanho. Mas pro nosso chefe, pro Danilo, eu ia dar muitos presentes, né? Guardaria tudo pra ele, os presentões. Bom, meu Deus, é muito dinheiro. Muito bem, olha só, brincadeiras à parte, ficou tudo para o Beira-Rio. O Inter vai decidir em casa a vaga na fase de grupos
da Libertadores, né, Débora? André, uma obrigação de vitória que tornou o jogo do Beira-Rio um risco, né, para o Internacional. Esse 0-0 ontem não é de todo ruim em termos de Libertadores, contra um Tolima que sempre fez frente aos clubes brasileiros jogando em casa. Mas pela atuação, né, pelo desempenho, o torcedor cobrou muito do Kudê depois do jogo. O D'Alessandro iniciou a partida no banco de reservas. O Marcos Guilherme não foi bem nessa atuação, nessa oportunidade que teve de começar jogando. E o jogo mudou um pouco depois da entrada do Dali, mas mesmo assim não foi suficiente para o Inter conseguir pelo menos um golzinho lá. Foram apenas 2 chances de gol e essa é a cobrança muito grande do torcedor, né, que esperava ver um Inter bastante ofensivo, mas o Kudê disse que o desgaste também foi decisivo para essa partida, não só por conta da viagem que a gente vinha batendo nessa tecla nos últimos dias, mas também porque o time estava desgastado desde o Grenal, quando jogou com 1 a menos e exigiu um esforço maior dos outros jogadores do elenco, né? E aí, além do deslocamento, Débora, tudo isso contabilizou para que a atuação não fosse a esperada lá. Eu vi algumas críticas que ele fez pouca... Não mexeu, ele só mexeu uma vez. Ele tem muita dificuldade de fazer substituições, o Kudê. O torcedor vê que precisa, vê que alguma peça não está se encaixando e ele segue pleno lá no banco de reservas, sem utilizar as peças que tem para reposição. O D'Alessandro, claro, faz muita falta, mesmo com 38 anos, jogador que já tem, né, o físico dele já não é igual aos mais jovens, mas a habilidade, a técnica dele é indiscutível e ele ainda é muito importante nesse contexto colorado, mesmo nesse início de trabalho do Kudê. A gente sabe que o Inter agora não pode mais bobear em casa, precisa da vitória. Um novo 0-0 leva a decisão para os pênaltis e empate com gols é do Tolima a vaga na fase de grupos. Bom, eu sei que os colorados estão meio chateadinhos, então eu quero alegrar a vida deles hoje. Hoje tem mais uma chance dessa camisa do Inter ser de alguém de casa. A gente está com um personagem misterioso e eles vão ter que adivinhar quem é o moço. Buzininha da Kia pra mim aí, Douglas. Kia São Motors, nosso parceiro aqui do Chama. Lembrando que o jogador misterioso, ele pode ser de todos os tempos do Internacional, tá? Tá bem, tá bem. E obrigado pelas gravatas que tu vai me dar se ganhar 190 milhões na Mega Sena. 11 horas e 57 minutos agora. A praia... 190 milhões, qual presente? Também compraria gravata para mim? Eu te prometi um satélite exclusivo, que eu sempre falo que eu ia comprar para mim, ainda estou dizendo que eu vou comprar para ti. Pra mim. Não, com certeza. O que tu faria eu acho que eu compraria umas madeiras de demolição para ti, que eu sei que tu gosta, uns tijolos antigos, para tu trabalhar bastante teus hobbies aí, e eu ia viajar muito também. Eu te assistir de longe que nem a Débora. Tá bom. Muito bem, gostei. E aí, o pessoal quer saber, agora chegando já amanhã, sexta-feira, final de semana, o carnaval. Sim. A gente vai pular o carnaval com frio, com sol, com chuva, com vento, com o quê? Ao vivo, Capão da Canoa, 27 graus a temperatura nesse momento. E que história é essa de frio, Stael? Frio? Pois é, a gente, né, fiz um trabalhinho para te agradar. Esse é meu presente, ó. Mesmo sem 190 milhões, a gente que não gosta de calor, tô trazendo uma temperatura mais agradável pra gente. Realmente é frio, mas é preciso deixar bem claro pro nosso telespectador, é frio para quem acorda cedo, é aquele frio de manhã, é aquele frio à noite, porque as tardes serão agradáveis e até com aquecimento ao longo aí do feriadão. Mas frio de geada, Stael? Geada lá nos altos da Serra Catarinense. Lá tem possibilidade de geada, até porque lá a altitude, Urubici, Urupema, São Joaquim, porque a altitude lá é 2.000 metros, né? Então, vamos começando pelo litoral norte gaúcho, região de Torres. Vejam aqui a temperatura, a mínima caindo mais no sábado, 16 graus. É preciso ressaltar que, além dessa temperatura mais amena nas manhãs e madrugadas, tem bastante vento sexta e sábado. Bastante vento no litoral, 25 graus. Amanhã, tempo fechado, com muitas nuvens na região de Torres. Sábado tem sol e nuvens. Domingo e na segunda-feira pode ter chuva rápida à tarde. Não quer dizer que vai ter instabilidade que vai prejudicar. E aí vem o aquecimento. A terça-feira também segue nessa tendência.
Temos mais praias aqui também. Tramandaí, a situação é parecida, mas Tramandaí vai ter mais umidade. A presença das nuvens será marcante durante todo o feriadão. Tempo mais aberto sábado e domingo. A segunda-feira também com aquecimento um pouco maior. E vejo aqui as madrugadas e manhãs mais amenas. Bastante vento também e mar agitado no fim de semana. As ondas podem passar de 1,5 metro nas praias ali nos arredores de Tramandaí. Cidreira descendo um pouquinho mais. Quanto mais em direção ao litoral sul, mais aberto será o tempo. E também maior a influência do vento. Então, tempo aberto e ensolarado em grande parte do feriadão. Temperatura ainda nesta sexta-feira alta, depois caindo um pouco aí no fim de semana e voltando a subir na segunda-feira. Então, litoral ali de Cidreira em direção à Praia do Cassino, tempo mais aberto, mas tem bastante vento. E quem for para o norte, Santa Catarina? Santa Catarina, tempo proveitoso. O ar polar no litoral catarinense não terá uma influência tão forte. A gente tem aqui também muitas nuvens nesta sexta-feira, mas sábado, domingo e segunda-feira com sol, sem chuva em Florianópolis. Temperatura subindo a partir de domingo, a terça-feira de carnaval com 28, 29 graus na Ilha da Magia. E aqui as manhãs mais amenas é sábado e domingo com temperatura mais baixa. Quem for para a Serra Catarinense, aí lá vai encontrar frio intenso mesmo e com essa possibilidade de geada no sábado pela manhã. Agora, muita gente vai para Punta del Diablo, vai para Punta Este. Como é que vai ficar o carnaval nessa região? No Uruguai, eu destacaria bastante o vento forte aí durante o fim de semana. Forte mesmo, 70, 80 km por hora. Mar bem mexido, mar gelado ali nas praias do litoral uruguaio. E quanto mais ao sul, mais frio, né? Mais ao sul, mais frio. Domingo lá, especialmente com temperatura baixa. Tanto o sábado quanto o domingo. O interessante é que, embora a temperatura não seja tão baixa, com um vento forte do quadrante sul, a sensação térmica será baixa. E lá a sensação de frio, inclusive à tarde. Diferente do Rio Grande do Sul, que as tardes serão amenas e com previsão de aquecimento. Volta a chover entre segunda e terça-feira no Rio Grande do Sul, mais na parte norte, ali próximo a Santa Catarina, mas são pancadas de fim de tarde. Então, para quem vai pular carnaval ao ar livre, às noites, né, que as festas vão até a noite, madrugada, em geral o tempo se aproveita bem aí no feriadão. E a chuva com mais intensidade vem lá por quarta-feira? Quarta-feira tem alerta, inclusive, a gente vai ter um ciclone, um sistema de baixa pressão se formando, e aí não é só a questão da chuva volumosa, mas poderemos ter vento aí, rajadas de vento forte na quarta-feira. O retorno da praia neste ano novo que começa, né, porque o ano novo começa só depois do carnaval. Então, e alguém vai ser milionário, provavelmente? Tomara. Então, o pessoal vai voltar do carnaval segunda, terça, quarta. Qual é o melhor dia para ter menos chance de chuva? Terça-feira. Terça-feira é o melhor dia para retornar, para aproveitar bastante a partir da tarde e retornar. E a quarta-feira, a qualquer hora, tem risco aí de chuva forte, temporais. Então, a quarta-feira é mais arriscado pegar a estrada. Tá certo. Mais algum aviso importante, Estael, para a gente encerrar? O vento no litoral. Fiquem atentos e as ondas aí um pouco mais altas no sábado, domingo e segunda-feira, principalmente no litoral sul. Vou esperar os meus tijolos. Tchau, Estael. Muito bem, obrigado. 12:02 agora. Atenção, 12:02. 3 criminosos invadiram uma agência do Banrisul na Parada 40 em Viamão. Gente, ontem mesmo eu fiz um comentário aqui, né? Porque teve um ataque a uma agência bancária, foi na Serra. E eu disse, olha, faz tempo que não tinha ataque à agência bancária por aqui. Mas fui eu falar, teve esse ataque a esta agência bancária. A gente está vendo que foi agora há pouco, portanto ainda temos poucas informações. Foi ali na Parada 41, em Viamão. Nesses períodos, né, de início, de fim de mês, de véspera de carnaval, sempre tem, né, esse risco em vésperas de feriados, por isso que é importante que a gente fique atento. A Camila Faraco já está em condições de conversar comigo? Não, em seguida a Camila Faraco está se posicionando para a gente entrar ao vivo com as informações. Eu repito, agora há pouco, um ataque a uma agência bancária aqui em Viamão. Vejam que ali na Parada 41, a movimentação, o trânsito é bastante intenso e por isso, então, a Camila está lá para nos trazer mais detalhes a respeito deste ataque que, de fato, há bastante tempo, né, a polícia vem fazendo de uns meses para cá uma atuação muito forte, muito intensa neste grupo, nesse tipo de crime, que é o ataque a agências bancárias. Então, pelo interior é muito mais comum, né, nos últimos tempos aí, pelo menos, do que aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Então, agora a gente teve esse ataque aí, que aconteceu, como eu disse, agora há pouco, agora no final da manhã, aqui em Viamão. Chegando o feriado de carnaval, né? Os criminosos já começam a crescer o olho
para ver de onde que vão fazer dinheiro, né? E uma das possibilidades foi essa. Agora, os detalhes que se de fato eles conseguiram levar, como é que foi isso, a gente vai saber com ela. A Camila Faraco está lá e tem as informações. Camila, boa tarde. Oi, Camila. A Camila Faraco, parada 41 em Viamão. Para quem está chegando agora, SBT Rio Grande, mostrando aí informações, em seguida os detalhes, tá? Deste assalto a banco, deste ataque a um ônibus, a um banco, agência bancária, um local de muitos ônibus, um movimento intenso aí na parada 41 em Viamão. Como dissemos, um ataque à agência do Banrisul. Em seguida a gente traz mais detalhes a respeito disso. A Camila está se posicionando e pegando as últimas informações. Daqui a pouco a gente dá os detalhes. E olha só, agora eu quero falar sobre o caso da jovem assediada por um motorista de aplicativo aqui em Viamão no final de semana. Foi no domingo à tarde. Pois a Polícia Civil quer ter acesso agora às mensagens que ela recebeu depois de postar o flagrante do assédio nas redes sociais. Muitas manifestações de garotas que também já se sentiram, né, atingidas por este motorista. A nossa equipe conversou com ela ontem, no dia do aniversário de 18 anos. O colega Andrei Rosseto esteve com ela e nos traz os detalhes agora. A comemoração do aniversário de 18 anos nesta quarta-feira ficou para outro dia. Carolina e a mãe se surpreenderam com a repercussão do caso. A jovem recebeu mensagens de outras vítimas do motorista. Meninas mandando mensagens, não tem medo de chegar perto dele, que ele sempre vem com esses comentários, não é de agora, ele já está há um bom tempo fazendo isso e ninguém nunca tinha tido coragem de denunciar ele. Carolina comentou o depoimento do motorista na tarde de terça-feira. André Lopes Machado, de 43 anos, negou o assédio e disse que foi seduzido. Ele ainda alegou que a adolescente estava com um short do tipo usado pela cantora Anitta. A mulher tem direito de vestir a roupa que ela quiser, não define, o nosso corpo é nosso, não é livre para tocarem, para fazerem qualquer coisa. Durante a corrida, o homem insistiu, mesmo quando Carolina fez um alerta. É que eu sou menor de idade, né? Não importa a idade que eu tivesse, ele está trabalhando, ele tinha que ter um mínimo de respeito. O caso aconteceu na tarde de domingo, em Viamão, na Grande Porto Alegre, e ganhou repercussão nas redes sociais. O motorista deve ser indiciado por perturbação da tranquilidade, que prevê multa ou prisão em regime aberto. A polícia alerta. No carnaval, os foliões precisam respeitar o limite entre paquera e importunação sexual, que é beijar ou tocar alguém sem permissão, por exemplo. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 5 anos de prisão. Para as vítimas, a recomendação é fazer um boletim de ocorrência. O importante é ela quebrar o silêncio e procurar ajuda. Quanto mais se fala sobre isso, quanto mais campanhas são feitas, as pessoas vão entendendo e a gente vai mudando a cultura. Os principais aplicativos de transporte vão realizar campanhas durante o período de festas. As ações vão desde a ajuda de custo nas corridas para delegacias da mulher até mensagens de conscientização em pontos de ônibus e redes sociais. Que o meu caso sirva de exemplos para elas não ficarem caladas, para denunciarem homens como esse e que não podemos ficar caladas diante a isso, né? Temos que expor mesmo. Tem que expor. Cadê o André? Coloca o André aí. O André que já está perdendo muito tempo, né, de mostrar a sua cara para dizer alguma coisa decente, porque o que ele falou até agora, desde o domingo que ele falou para essa menina, e o que falou para a imprensa, né? Não deu uma certa até agora. A gente já falou várias vezes, o André já 43 anos, não é nenhum moleque. Nenhum moleque, podia ser até avô da menina, nem pai, podia ser avô. É um cara experiente da vida, deveria ser ao menos. Tá? Já teve todo o tempo necessário para ouvir não só a entrevista que ele concedeu, mas principalmente o que ele falou para essa garota no domingo e repensar nessas palavras e no mínimo, tomar uma atitude bem diferente da que ele vem tomando até agora. Bem diferente. Porque o que eu disse, esta atitude que ele teve dentro do carro, não é só um desrespeito com esta garota de 17 que fez 18 anos ontem. É um desrespeito com todas as mulheres. É um desrespeito com pais. É um desrespeito com a família. É um desrespeito com a própria família dele. Seu André se coloca no lugar da família desta menina ou no lugar desta menina. Se coloque no lugar dela. Eu quero ver se o senhor, o que ia pensar se alguma familiar sua
passasse por uma situação, será que tu ia continuar tendo essa imagem de que ela provocou, ela estava com o shortinho Anitta? Que isso? E outra coisa, que eu ainda não consegui formular muito bem. Os aplicativos querem fazer campanha no carnaval para que a mulher que for ou se sentir ameaçada não pague a corrida até a delegacia de polícia? Antes disso, os aplicativos têm que investigar a vida dos motoristas, assim como os taxistas. Ou tu acha que o taxista chega e começa a dirigir simplesmente? Não, é muito diferente do aplicativo. Então, os aplicativos, antes de pagarem a corrida para a mulher ter que ir até uma delegacia de polícia, investiguem a vida. Investiguem se a pessoa foi convidada a sair de uma academia, como foi o caso dele, o colega Marcelo Chemali falou ontem no segunda edição, por causa dos abusos cometidos entre as colegas de academia. Então, antes de pagar a corrida, tem que selecionar muito bem as pessoas que vão trabalhar nos aplicativos. Isso vale para todos os aplicativos. Antes de dar uma cortesia para a mulher ir até a delegacia de polícia, tem que selecionar essas pessoas. Tem que fazer uma investigação na vida delas, na polícia, se quiserem, né, ter um serviço de aplicativo decente. Agora, vai pensando, seu André, tu está perdendo tempo de reconhecer este erro, não só para ti internamente, mas para toda a sociedade. Muito bem, chamado da Camila, isso? Vamos a Viamão? Sobre os 3 criminosos que invadiram agora há pouco uma agência do Banrisul na parada 40 em Viamão. Camila Faraco está lá e tem os detalhes. Oi, Camila, boa tarde. Oi, André, boa tarde para ti, boa tarde para quem nos acompanha. Nossa equipe recém chegou aqui na Avenida Salgado Filho e a gente está em frente ao Banrisul, que foi assaltado agora pela manhã com os policiais, aqui os agentes da Brigada Militar. Inclusive, eu vou pedir para o nosso colega Dagoberto Rocha aproximar aqui a câmera, porque um deles machucou a mão na hora de prender um dos criminosos. Isso acabou de acontecer, questão de mais ou menos 40 minutos, 1 hora. O que a gente já sabe até agora? Foram 3 criminosos que chegaram aqui na Avenida. Eles entraram no Banrisul, a gente não sabe ainda como eles conseguiram entrar armados. Eles estavam armados com revólveres. E aí eles conseguiram pegar as armas dos guardas da segurança, que fazem a segurança aqui no Banrisul, e levaram mais 3 pistolas. E aí a Brigada Militar foi chamada, a polícia foi chamada e os bandidos foram se esconder aonde? Na loja Tumeleiro, essa loja de material de construção aqui do lado. A loja, claro, está fechada depois desse grande susto. Eles entraram e, atenção, eles fizeram um refém. A informação que nós temos é essa. Eles pegaram um funcionário e esconderam numa sala atrás da loja e ficaram com ele ali. Só que daí a Brigada Militar foi chamada e eles perceberam que a polícia tinha chegado e acabaram se rendendo. Eles levaram o funcionário, mas aí acabaram se rendendo e esses 3 homens foram presos. Eles foram para o DEIC em Porto Alegre. Eu vou pedir para o Rocha mostrar, porque a gente sabe também que tinha um comparsa, um 4º homem que estava com o grupo e ele ficou estacionado num carro branco lá do outro lado da avenida, ó, na frente da Floricultura. Ficou esperando, lógico, na saída, na fuga, ele ia auxiliar esses 3 criminosos, mas aí com a chegada da polícia, ele acabou fugindo. Então, a polícia agora está investigando para saber quem é esse 4º elemento, né? Os 3 homens estão presos. Ninguém se feriu gravemente, teve esse policial com a mão ferida e também um dos funcionários teve um ferimento grave. Situação, pelo menos, que teve, né, um final feliz, digamos assim, já que não houve nenhum ferido grave. Outra informação importante, os criminosos não conseguiram levar nenhum valor do banco. Nenhuma quantia foi levada, nem foi levada até o outro criminoso que estava esperando. Então, é isso que a gente tem de informações até o momento, né? Uma sensação horrível de insegurança, claro, ainda mais de manhã, à luz do dia, quem estava na loja, os funcionários, quem estava no banco. É sempre horrível, mas pelo menos todos foram presos. E já fazia algum tempo que não tinha ataque a agências, pelo menos aqui na região metropolitana, né? 4 anos. Foi a última vez que essa agência aqui do Banrisul foi assaltada, confirmei agora, com a Brigada Militar. Tá certo. Obrigado, Camila Faraco, direto de Viamão, desse ataque. É uma agência bancária ali na parada 41 em Viamão. 12h e 14 minutos agora. E atenção, o corpo de um homem enterrado aqui em Guaíba, né? Foi encontrado pela polícia. Um corpo que estava enterrado foi encontrado, portanto, pela polícia
aqui em Guaíba, na região metropolitana. O Glauco tem os detalhes, é isso, Glauco? Isso mesmo, André. O corpo estava enterrado em uma cova profunda no bairro IP. Segundo a polícia, a vítima pode ser o motorista de aplicativo Rafael Silva, que está desaparecido desde o início do mês. No entanto, a investigação aguarda a confirmação da perícia. Rafael não foi mais visto desde o dia 6 de fevereiro, após sair da casa de amigos, dizendo que faria uma corrida para a região metropolitana. A polícia trata o crime como homicídio seguido de ocultação de cadáver. A linha investigativa aponta possível envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. Mas esta investigação está sob sigilo, André. E olha só, foi preso mais um suspeito da morte. Lembra daquele sargento da reserva? Ali em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, foi no ano passado, acho que foi dezembro, dia 8 de dezembro, me parece, que aconteceu esse crime. Era uma empresa de reciclagem que tinha junto à BR-116. Mais um foi preso então, né, Glauco? Isso mesmo. Segundo a investigação, o preso é responsável por recrutar um atirador e levá-lo até uma reciclagem onde o sargento da reserva, Ezequiel Freire dos Santos, foi morto em dezembro do ano passado. A prisão aconteceu nesta terça. Segundo a polícia, ele ficou calado durante o depoimento. Os 5 envolvidos no crime já estão no sistema prisional, todos com prisão preventiva, ou seja, não há prazo determinado para soltura. Ainda segundo a polícia, a ex-esposa do PM é a mandante do crime. Relembrando, André, que o homem de camisa preta que aparece aí, boné e bermuda, é um assassino. Repare que a vítima verifica uma sacola deixada pelo suspeito, ele disfarça, mas aparenta nervosismo. De repente, saca a arma da cintura, dispara vários tiros, quase a queima-roupa e depois foge do local. A imagem terrível, André. E esse sargento, ele estava sempre armado, né? Ele estava sempre armado, sempre protegido, era da reserva. Sabe que ontem, Glauco, eu passei ali na frente e me chamou a atenção porque como a estrada é mais alta, a gente enxerga. Essa reciclagem já não existe mais. Foi tirada, né? Levaram tudo que tinha. Não tem mais nada ali e era uma maneira dele sustentar, não é, a família, completar com a renda que ele ganhava. E pegou muita gente de surpresa, porque nesse canto ali, junto à BR-116, há uma série de lojas de comércio, venda de piscinas. Então, houve todas aquelas pessoas ali, se conhecem. Então, houve uma repercussão muito grande quando ouviram esses tiros e até porque ele era uma pessoa preparada. Mas ali o rapaz disfarçou bem, quando mostrou a sacola, sacou e deu os tiros. Agora, não esperava que tivesse a câmera de segurança, Glauco? Certamente não, né? Que foi muito mais fácil a identificação, inclusive. E olha, covardia, né? A queima-roupa disfarçando para dar esses tiros que fez a vítima e o PM. E me faz pensar na motivação, né? Uma ex-mulher, quer dizer, as coisas não se resolvem e tenta se resolver desta maneira. Sabe que às vezes eu me paro para pensar, Glauco, quando a gente ouvia, não existia isso aqui, né? Quando eu era, não digo nem quando era pequeno. Há alguns anos atrás não existia essa história de mandar matar. Isso era coisa que tu ouvia em outros estados onde tinha ainda essa tradição, muito no interior. Eu vou mais longe, André. Não havia tanta banalização. Também. Talvez pouco mais lá atrás, mas agora tá terrível, né? Não, é incrível e é bem como tu disseste, a gente vai se acostumando com isso. Quer dizer, um matador de aluguel. Matador de aluguel, tu ouvia disso, né? Em latifúndios no interior aí de alguns estados do Brasil. Mas morros, agora aqui, do lado da gente, uma coisa impressionante. E olha só, um flagrante, um ladrão desastrado na capital. Isso é outra coisa, ladrão pela capital, ladrão desastrado, isso aí agora já tá cheio. Isso é uma coisa. A gente tem hoje que torcer para que, se tu for assaltado, seja um experiente. Né? Seja uma pessoa experiente, porque ela vai, pelo menos, manter a tua vida intacta. E o que aconteceu com esse daí, hein, Glauco? Olha, pela imagem a gente vê o seguinte, ó. Aconteceu ontem pela manhã no bairro Cavalhada. Ele deixou simplesmente cair a arma. Esse homem de casaco preto aparece na calçada olhando para o lado. Ele já tinha identificado a vítima lá do outro lado da rua. Mas quando coloca a mão no bolso para sacar a arma, simplesmente o revólver cai no chão. A motorista até percebeu a movimentação, tentou arrancar o carro, mas um outro homem surgiu e aí eles conseguiram roubar o veículo. A polícia investiga a autoria do crime, mas o carro já foi encontrado. Era só o que faltava, o ladrão trapalhão, André. E isso tem. E tu vê, ontem de manhã. À luz do dia. Ontem de manhã. Né? Roubo, e tem essa indústria do roubo de carros, é impressionante. É um número que chega a quantos por dia? Deixa eu tentar lembrar.
o roubo de carros em Porto Alegre é uma coisa que a gente não consegue gravar porque é tão assustador que tu... Eu não me lembro se é cerca de... Não, eu não vou arriscar para não dizer uma bobagem, mas é um número, assim, muito alto só na capital. E é por isso que a capital gaúcha, ela tem um dos maiores valores de seguro, por causa do roubo de carro. Vai fazer seguro de carro em Porto Alegre ou algumas cidades do Vale dos Sinos, por exemplo, Novo Hamburgo, meu Deus, dispara. Por incrível que pareça, André, isso explica também o aumento no uso de aplicativos. As pessoas estão com medo de sair de carro, principalmente à noite. E aí, bom, aí nem vamos entrar nessa história de aplicativo que vem, aí a gente lembra a história do caso de domingo. Mas vamos lá. Depois a gente vai falar mais sobre o caso que aconteceu domingo do aplicativo. Ontem, o colega Andrei Rosseto entrevistou esta menina, completou 18 anos ontem, né? 18 anos ontem. A gente tem mostrado aqui e mostramos, inclusive, ontem e repetimos hoje, as declarações dela de estar vulnerável dentro de um aplicativo, como aconteceu com ela no domingo. E eu repito, o SBT está em cima desta história e vai continuar até que o caso seja resolvido. E atenção, porque a polícia investiga um grupo em Canoas que age como milícia. Os criminosos, eles eram agiotas, eles torturavam os devedores, eles faziam tráfico de drogas. E ainda criaram uma empresa de segurança, uma empresa de fachada, que ela não existia em lugar nenhum, só na plaquinha que eles grudavam por obrigação na casa das pessoas. E inventaram esta empresa para lavagem de dinheiro. Os detalhes na tela. 12 pessoas foram presas pela manhã. Mais de 30 suspeitos são investigados pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, agiotagem, extorsão, tortura e comércio ilegal de armas. A quadrilha era tão profissional que tinha até maquininha de cartão. Revólver, celulares, drogas, dinheiro e cadernos com anotações dos empréstimos foram apreendidos. Com o lucro da agiotagem, os criminosos investiam no tráfico de drogas e na compra de armas. Bem amplo o esquema de negócios dele, aí ele precisava, então, legalizar o dinheiro que ele recebia de forma ilícita. A investigação, que começou há 2 anos, descobriu que o grupo criou uma empresa de segurança de fachada, só para lavar o dinheiro. O dono da empresa, com sede em Canoas, é apontado como chefe da quadrilha. Esse é um dos bairros que a quadrilha atuava. Os criminosos emprestavam dinheiro às pessoas e aquelas que não conseguiam devolver os valores eram torturadas e até ameaçadas de morte. O líder desse grupo chegou a emitir um falso mandado de prisão contra ele mesmo, por atos terroristas. Tudo isso para amedrontar e intimidar ainda mais as vítimas. Os vídeos de pessoas sendo espancadas, e um deles me chamou a atenção, que ele falava, um bandido, era 500. Agora é 2.000. Ele repetiu, agora é 2.000. É 2.000. Aí a vítima, tá bem, é 2.000. Então tá bom, paga amanhã, tchau. Viu? Você vai ver ainda hoje, a Mega Sena acumulou 190 milhões de reais. E um detalhe, hoje completam 10 anos de um fato curioso aqui no nosso estado. Curioso para nós, mas para quem foi prejudicado, né? Não é nada de curioso, é trágico. Lembram daquela aposta de Novo Hamburgo que ganhou, mas não ganhou o dinheiro? A reportagem exclusiva logo depois do intervalo. Fica aí, é muito rápido. Você sabia que existem bactérias do bem e do mal na nossa flora intestinal? E que quando estão em desequilíbrio, elas podem causar desconfortos. Por isso você precisa conhecer Simbiotil. Vejam só esse recado. Bactérias em desequilíbrio na flora intestinal podem causar cólica e diarreia. Imagine que as bolinhas cinzas sejam as bactérias ruins e as laranjas as boas. Simbiotil ajuda a equilibrar a flora com mais bactérias boas. Simbiotil, sua flora intestinal bem equilibrada. Viu só? Simbiotil vem assim, ó, em sachê e é indicado para toda a família. Simbiotil está à venda em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Simbiotil, sua flora intestinal bem equilibrada. Muito bem, desespero toma conta de moradores da Zona Sul aqui de Porto Alegre. Um posto de saúde lá do bairro está fechado há 2 semanas.
E alguns pacientes não têm outra alternativa. Veja no Fala Comunidade de hoje. O Fala Comunidade de hoje está aqui na zona sul de Porto Alegre, bem em frente ao posto da Orfanotrófio 2. Aqui a comunidade encontra um grande problema, é que o posto está fechado. As vacinas da minha guria estão atrasadas, eu tomo um comprimido, não sei onde que eu vou pegar, é complicado. Não tem como abrir, está fechado, estamos sem posto. Nós estivemos andando aqui pela comunidade, nós fomos na casa da Cláudia, querida Claudinha, conhecida como Claudinha, e a gente vai conhecer agora a casa dela. E ela tem a mãe, que tem 90 anos e precisa urgentemente de atendimento médico. Vem com a gente. A gente precisa do posto. Como que eu vou sair daqui com ela para um hospital? Vocês não têm mais aquela visita hospitalar? Eu sempre tive essa visita do pessoal, enquanto eles estavam no posto, né? Mas agora faz umas 2 semanas que eu não tenho. Então eu vou ter que sair daqui para ir para um outro local para poder fazer, para ela poder receber. Enquanto isso... Vamos ficar esperando. E a gente precisa muito desse posto. Pessoas no estado dela e outros também que vão ficar esperando até quando? Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que a unidade está fechada por causa das mudanças previstas pelo Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, o IMESF. Mas até o final do mês, a Prefeitura garante a ampliação de equipes para atender no local. Que engraçado, quando eu entrevistei, acho que foi o secretário de Saúde, foi? Aqui no estúdio, ele disse que não seriam prejudicados os moradores. Então, esperar até o fim do mês, gente, faltam o quê? 10 dias para o fim do mês. A Prefeitura tem que dar uma olhada com atenção para esse pessoal aí. E olha só, hoje, 20 de fevereiro de 2020, completam-se 10 anos de um caso surpreendente na cidade de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Um grupo de apostadores jogou um bolão que na época era feito pelas próprias lotéricas. Mas o jogo não chegou a ser registrado por uma funcionária da lotérica. Lembram desta cena aí? O momento em que a funcionária, depois do sorteio, foi conferir se ela tinha ou não registrado, ela abre a gaveta quando vê que ela não fez o jogo. Ela se desespera, põe a mão na cabeça e tipo assim, que eu fui fazer? Ela alegou que esqueceu. Saiba como está este caso na reportagem exclusiva do Glauco Pazza. Quem tem fé, aposta. Eu sempre tenho fé que eu ganho, senão não ia jogar. Esse ano de 2020 eu já ganhei 3 vezes na quadra, então agora que está acumulado, vamos aproveitar, quem sabe dessa vez. E fé e sonho se misturam quando a Mega Sena chega a 190 milhões de reais. É o prêmio acumulado para o próximo sorteio, sábado. Vamos ver, pode ser que dê alguma coisa, né? Não custa nada tentar. Agora, já pensou ganhar uma bolada e não levar? Imagina alguém passar um domingo milionário, só que por outro lado logo vem a lembrança que na segunda-feira foi tudo, desmoronou todos os sonhos. Leandro e outros 21 apostadores que participaram de um bolão comemoram hoje um aniversário no mínimo esquisito. O bilhete mostra que, exatamente há 10 anos, eles acertaram 6 números na Mega Sena. Cada parte do bolão para cada acertador seria 1.348.000. Hoje, no dia de hoje, já mudaria a vida da gente, né? Imagina há 10 anos atrás, né? As imagens mostram que a funcionária da lotérica separou o bilhete, mas não fez a aposta. Depois ela disse que esqueceu e ninguém viu a cor do dinheiro. O dono da lotérica chegou a ser investigado por estelionato, mas a única condenada foi a funcionária que não registrou a aposta. Ela prestou serviços comunitários e pagou uma multa. A lotérica hoje nem existe mais. No local funciona uma loja que vende doces. A partir de 2010, a Caixa regulamentou os jogos feitos em conjunto, os bolões. Mas os apostadores não desistiram do dinheiro perdido e foram à justiça. A gente confiou num estabelecimento credenciado pela Caixa. Quando eu entrei lá para fazer o bolão, eu não comprei do carinha que estava ali na praça.
E agora, com a mega acumulada em 190 milhões? Eu apostei. Será que o Leandro apostaria? Mega Sena da virada, aquela que não acumula, aquela eu jogo. Mas aquela semanalmente, como eu fazia, eu não faço mais. Tá esperando agora, então? Sim, estamos esperando e estamos confiantes que se resolva o quanto antes, né? E a gente deseja, né, que a decisão deve sair ainda este ano, a decisão da Justiça, 10 anos depois, sobre este caso. A Caixa diz que, olha, foi lesada também, essa é a posição da Caixa, mas, querendo ou não, a Caixa delegou a esta loteria uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, teria que arcar com esta responsabilidade. Que a Justiça decida e que decida para o bem dessas pessoas. Imagine, 10 anos depois, ter ganhado um valor como esse, ganhou e não ganhou. Difícil, né? Bom, muito obrigado pela audiência, pela companhia. O SBT Rio Grande está terminando. Débora de Oliveira, ficou tudo agora para o Beira-Rio. O que aconteceu com o Internacional ontem? Será que foi o cansaço da viagem, que levou 2 dias para chegar, né, até a cidade da partida? Acho que não foi só isso, André. A gente vai debater agora, mas o jogo do Beira-Rio sim vai ser decisivo e vai ser um jogo de alto risco, viu? A gente vai falar sobre isso agora. Tchau. Um beijo pra ti e a gente se encontra amanhã novamente. Estarei em outro lugar que não contarei agora, contarei daqui a pouquinho onde estarei amanhã. Tá bom, André? Tchau.